Aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Glorificado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor com alegria. Mais forte, querido. É para o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar. Bom dia a todos, que a graça, a paz, o amor do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Estamos transmitindo aqui para o YouTube, e a gente vive hoje um tempo, queridos, em que a tecnologia, ela é algo presente na nossa vida. Com o teu celular você paga, com o teu celular você fala com outro lado do planeta, com o teu celular você faz um monte de coisa. E por conta disso, essa questão da divulgação, essa questão das mídias chamadas sociais, ela tem permeado a nossa realidade. Não raro nós vermos alguém falando sobre seguidores. Parece uma condição de status. Quantos seguidores você tem? E tem gente que vende seguidores. Você paga e ele acrescenta na tua conta do YouTube, do Instagram, do TikTok, uma quantidade maior de seguidores. No Facebook não chama de seguidores. Como é que chama no Facebook? Como é que chama? Amigos. Quantos amigos você tem no Facebook, Bia? Não sabe? Sabe, João Ricardo, quantos amigos você tem? Sabe, Tiago? Eu tenho 5.000, que é o limite do Facebook. 5.000, não, e tem uma fila de espera, Bia, de mais 1.000, no mínimo. No mínimo. Eu quero fazer aqui um convite para os meus amigos do Facebook. Se você é meu amigo, se você está no Facebook, deposite agora um Pix de R$2. R$2 não deixa ninguém pobre. Você já imaginou? 5.000 amigos mandando agora 2 contos para mim. É 10 contos na minha. 10.000. É simples. R$2 não vai te deixar mais pobre. Oi? É fácil. bispolaerte@gmail.com. Pronto. bispolaerte@gmail.com. É fácil. Sou eu, né, dentro do maior provedor de e-mails da atualidade, que é o Gmail, bispolaerte@gmail.com. Pode mandar agora, pode mandar agora. Eu estou contando isso para você, e eu sei, perdoa a minha incredulidade, ó Senhor, né? Mas eu estou falando isso para você de maneira bem humorada. Por quê? Porque essa coisa é um sinal de status. É um sinal de status, é inegável. Quantos seguidores você tem? Como é que é o engajamento dos teus seguidores? A pergunta mais importante não é sobre os teus seguidores, mas sobre quem você está seguindo. É o tema da minha ministração de hoje, nessa manhã, o segundo domingo do mês de julho, dia 10 de julho. Eu quero fazer essa pergunta: quem você está seguindo? Você já fez uma análise das tuas redes sociais sobre quem você está seguindo? Eu falava sobre isso aqui no nosso discipular na terça-feira. A Ana agora é seguidora do Luva de Pedreiro. Descobriu o Luva de Pedreiro. Receba! Graças a Deus. Rosenir segue Isamar Amâncio, a rainha dos bolos, tortas e culinária. E a gente estava falando aqui sobre essas personalidades. Por exemplo, o próprio Luva de Pedreiro arrebentou. Eu continuo tentando, junto com o Samuel, dar o chute que ele dá, porque eu acho que esse é o segredo. Ainda não consegui, irmãos. Outro dia perdemos uma bola por causa disso. O Luva de Pedreiro Lafayette mandou a bola longe, a gente quase perdeu a bola.
E aí está um bom exemplo, né, sobre essa questão de quem nós estamos falando. O garoto lá de Kijing, no interior do Nordeste, e faz sucesso hoje em todo o mundo. E é óbvio, junto com o sucesso já veio problema, teve problema com o empresário, parece que tomou um tombo e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a tua atenção está aqui no livro de Atos, no capítulo de número 22, no verso 4. Atos, capítulo de número 22, no versículo de número 4, onde Paulo fala sobre o que ele fez com os seguidores de Cristo. Isso antes dele se converter. Ele está contando aqui a história dele. Atos 22, verso 4. Perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Olha que coisa interessante, querido. No começo da igreja, há 2000 anos atrás, seguir a Cristo não era uma questão de conveniência, não era uma questão simplesmente cultural, era sinônimo de perseguição e de morte. Seguir a Cristo, no início da igreja, era sinônimo de morte. E o que eu vejo? Eu vejo ali um povo apaixonado, que podia experimentar essa condição de morte, mas que não estava preocupado com isso. A resposta para a cruz só pode ser feita de todo o nosso coração. Aquele povo tinha um desejo: olha, você vai morrer se você seguir a Jesus. E para eles não tinha problema. Para eles não tinha problema. Seguir alguém precisa me fazer ser parecido com esse alguém. A W. Tozer, escritor, ele disse: a cada dia que passa nós nos tornamos mais parecidos com aquilo que amamos. Por quê? Porque seguimos e aquilo se torna uma referência, um espelho para a nossa vida. Seguir é imitar. Aprender a imitar. E é assim que a gente começa a vida, não é verdade? Você vai ver a criança, ela não imita o pai, ela não imita a mãe, as ações do pai e as ações da mãe. E é sabido que caráter e traços de personalidade são formados até quando? Até justamente os 5 anos. É na infância. É justamente na infância. Karl Koenig, um pediatra austríaco, ele vai mais além. Ele disse assim: nos primeiros 3 anos da infância, o homem adquire as capacidades que lhe dão aqui na terra a possibilidade de falar, de andar e de pensar. E o caráter vai sendo formado justamente nos anos seguintes. É por isso que nessa fase da primeira idade, 3, 4, 5 anos, a criança, ela exige a repetição do adulto, porque ela tem essa necessidade de imitar. E aí você vai ver a criança fazendo o mesmo gesto que o pai faz, o mesmo tique que a mãe, por exemplo, tem, o mesmo movimento voluntário que parece que vem seguindo de gerações em gerações. É aquele jeito que a criança vai imitando, e assim a cultura dela, a personalidade dela vão sendo trabalhados. E é curioso, querido, porque muitas vezes o pai e a mãe ensinam e parece que a criança não aprende. O pai e a mãe falam e parece que a criança não aprende. Por quê? Porque a criança tem essa característica justamente de imitar. Ela vai ver o exemplo, ela vai agir por imitação, ela vai captar
os movimentos, as atitudes. E hoje eu quero chamar a tua atenção para isso. Quem é que você imita? Falei do seguidor. O problema não é quem nos segue, mas quem nós seguimos. E a minha pergunta, outra pergunta para você é justamente essa. Não é se você imita ou não imita alguém, mas quem é que você imita. E olha que coisa interessante. Eu gastei um tempinho aqui nessa introdução, ainda não entrei na palavra, mas eu quero chamar a tua atenção para aquilo que Jesus falou, o que ele disse, que valida a nossa entrada no reino dos céus. Se não vos tornardes como o quê? Como as criancinhas. Amém? Se não vos tornardes como as criancinhas. Lucas 18, verso 16. Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E durante anos eu pensei o seguinte: Jesus fala isso por quê? Porque a criança é inocente. Jesus fala isso porque a criança é pura. Querido, não é nada disso. Você já viu bichinho mais egoísta que criança? Mais pirracento que criança? Cadê a pureza? Cadê a beleza? Cadê a gracinha? Ora, por que é que Jesus disse isso? Porque a criança, ela tem a facilidade para imitar. Então o que Jesus disse? Se você quer entrar no reino dos céus, você precisa ter essa facilidade de ser um imitador, como uma criança é, para poder imitá-lo e para poder aprender a crescer com ele. Por isso que a cultura do céu, ela é contrária à cultura da terra. Aqui na terra, maturidade é o quê? Você já ouviu essa frase? Deixa de ser criança. Deixa de ser criança, para você justamente ser maduro. No céu, a maturidade é: seja como uma criança. A maturidade é: abandone a dependência terrena para ser dependente de Deus. E aí eu vejo a criança sendo dependente. Por quê? Porque aí a criança, eu passei aí a quinta-feira à noite, a sexta, o sábado com o Samuel, e ele não tinha que se preocupar com nada. Ele tinha que sentar à mesa e desfrutar ali do café da manhã. Era só isso. Ele sabia que na hora certa a comida estaria posta à mesa, que ele seria guardado, cuidado, e que a cada momento teria uma surpresa. Na sexta-feira, eu fui comemorar o aniversário da Ana com ela no banco. Tesoureira da igreja, vamos comemorar no banco. Talvez você vá no shopping, vá almoçar, não. Nós passamos quase que o dia inteiro no banco. E quando eu estava voltando para casa com o Samuel, ele pensava que ia acontecer uma coisa, mas ainda apareceu uma outra atividade, uma outra surpresa. E eu fiquei imaginando como é bom ser criança, nessa certeza: Deus cuida de mim, Deus me guarda, Deus me surpreende a cada dia. Quem aqui hoje quer atingir esse nível de maturidade espiritual, para ser criança, para depender de Deus, para confiar no Senhor e saber que Ele cuida de cada situação? Então, fecha os teus olhos agora e coloca a tua vida diante de Deus e pede para Ele, fala para Ele: Senhor, eu quero, Pai, eu quero ter essa dependência. Eu quero, meu Deus, poder declarar que o Senhor cuida de mim. Eu quero, meu Deus, descansar nas tuas boas mãos. Aleluia. Em nome de Jesus, declare: Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa. Oh, aleluia. E não ando sozinho. Você não está sozinho. Estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Ele cuida, querido. Descanse, descanse. Deus cuida de mim. Ora, baiarás.
nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Aleluia. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Eu sei. Deus cuida de mim. Amém. E quando eu me torno como a criancinha, eu estou disposto a imitar. E olha o que Paulo fala. Paulo faz um convite à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sejam meus imitadores. Pode me imitar, por quê? Porque eu sou um imitador de Cristo. Pode me seguir, porque eu sou um seguidor de Cristo. Amém? 3 palavras-chave aqui nesse texto tão curto: tornem-se, façam, tragam a existência. Imitadores. Seja aquele que lembra tal coisa, como eu sou, na mesma proporção, na mesma medida. Traga a existência a figura de Cristo como eu faço. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Eu estava pesquisando aqui esse texto, e no grego, no original, a palavra usada aqui para imitador é a palavra mimetes. E mimetes lembra o quê? Lembra uma palavra chamada mimetismo. E a gente talvez não saiba o que é mimetismo, mas Bispo Laerte também é cultura, né? Mimetismo é fantástico isso, é a capacidade que um ser humano tem de se parecer como o outro e aproveitar essa situação. É a melhor coisa que tem exemplo, irmãos. Tem um polvo, aí eu fui ver isso no YouTube. O polvo se disfarça num caranguejo. Também fiz essa cara, Gabriela, porque como é que pode? Mas é um caranguejão. Aí ele pega, são 8 braços que ele tem. Ele pega 2 braços, coloca para frente, coloca 3 para trás e 3 para trás, e fica assim. E aí, o outro animal, quando vê um caranguejo daquele tamanho, se assusta e vai embora. Estou todo arrupiado só de pensar no mimetismo do povo. Ele se disfarça de arraia, ele se disfarça de peixe-espada. É uma doideira, irmãos. Ele imita tão forte que o outro acredita. Mas na natureza também tem uma coisa que as pessoas confundem com o mimetismo. E aí você vai falar assim: já viu o bicho folha? Já? O bicho folha é um bicho que parece uma folha. E ele vai para cima da folha e fica ali e se disfarça de folha. Isso não é mimetismo, é camuflagem. Ele está imitando algo morto, só para se disfarçar. Sabe qual é o problema da igreja de Cristo? Em vez da igreja de Cristo viver o imitador, ela vive a camuflagem. Ela se esconde. Em vez de ser o polvo, é o bicho folha, que aí só se esconde ali e tudo bem. Esse é o grande problema. Eu quero fazer um convite para você: dedique-se hoje a imitar Jesus Cristo. Dedique-se hoje a imitar Jesus Cristo, ao ponto que aqueles que estão à sua volta olhem para você e falem: puxa, não é a cara de Cristo? Por quê? Qual era? Lá em Atos fala que na igreja primitiva eles começaram a ser chamados de quê? De cristãos, que quer dizer pequenos cristos. Olha o que Paulo fala, ele chama para si a autoridade: pode me imitar. Pode me imitar, por quê? Porque eu sou uma cópia fiel de Jesus Cristo. Discípulo não é aquele que faz algo pelo mestre. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. E aí, Mateus 9:38, tem um texto que eu gosto e que é muitas vezes fruto da minha oração. Fala assim, Jesus está dizendo ali em Mateus, e ele diz: tem muito trabalho para ser feito e poucos trabalhadores. Peçam, pois, Mateus 9:38, ao Senhor da seara que envie
trabalhadores para a sua seara. E aí eu fiquei pensando e eu falei, poxa, então Deus sabe onde estão os trabalhadores, é Ele que vai mandar. Mas olha que coisa interessante, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando fala Jesus ali com a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, ele diz uma coisa que é muito curiosa, João 4, 23. No entanto, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele termina o verso 23 dizendo assim: são estes que o Pai procura. O Pai sabe onde estão os trabalhadores, mas os adoradores Ele está procurando. Quem adora em espírito e em verdade. E eu gosto muito desse texto porque se Jesus fala que o Pai procura quem adora em espírito e em verdade, é que tem muita gente que está adorando como? Na carne e em mentira. Queridos, quem é que nós estamos seguindo? Frase de Mahatma Gandhi, essa não dá para colocar no Bom Dia. Ele disse assim: eu gosto de Cristo, eu não gosto é dos cristãos. Brabo isso, né? Eu gosto de Cristo, Cristo é um cara legal, mas eita povinho que Ele deixou aqui na terra. Por quê? Porque, querido, onde houvesse um cristão devia haver mudança. Pare e pensa nisso. Quem é que nós estamos seguindo? Você viu recente, nós tivemos a indicação de um pastor para o Ministério da Educação. Sabe o que mais me deixou feliz? Você não sabe onde ele nasceu, né? Esse pastor? Lá em Santos. E é pastor titular de igreja lá. E foi preso. E foi uma confusão, foi um rolo danado. E teve outro que foi preso, outro pastor também que trabalhava junto com ele. Esse era de Belém do Pará, graças a Deus não era de Santos, mas era de Belém do Pará. Mas foi preso também. E aí eu vejo, queridos, muitas vezes um auê da igreja, um auê que não traz transformação. A igreja hoje é grande, a igreja hoje faz barulho, mas parece que não passa disso, parece que não muda, que não transforma. Que sal é esse, querido, que não salga? Que sal é esse que não salga? Vem comigo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a minha preocupação é essa: quem nós estamos seguindo, quem nós estamos imitando, o quanto disso está trazendo transformação em nós. Mateus 26, verso 69 em diante, é quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, e então o galo canta, como havia sido profetizado. O que eu quero chamar a tua atenção é por que Pedro negou a Jesus? Porque as pessoas olharam para ele e disseram: você fala como ele. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se disse: você estava com Jesus o Galileu. E ele negou: não sei do que você está falando, não sei do que você está falando. Saiu em direção à porta, outra criada o viu e disse: esse homem estava com Jesus. Ele negou: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O teu modo de falar denuncia. Você fala como ele. Você fala como ele. Querido, só tem como eu ser semelhante a Jesus se eu não negá-lo. Olha que exemplo interessante. Você fala como ele, você andou tanto com ele que você pegou o jeito dele, mas você o está negando. E imediatamente o galo cantou. Eu quero falar com você hoje sobre seguir a Jesus.
como ser um seguidor de Jesus, de uma maneira bem prática e rápida, para daqui a pouquinho nós passarmos para a ceia. Em primeiro lugar, seja um seguidor de Jesus e lembre-se que todos estão observando você. Você e eu somos uma vitrine para o mundo. E a minha pergunta é: o que o mundo vai ver em você? O que o mundo vai ver em mim? Todos estão nos observando. Mateus 26, verso 69. Pedro estava no pátio e a criada, uma criada, queridos, sem menosprezar a condição de mulher, de criada, de empregada, mas não era ninguém letrado, versado ou experiente, mas as marcas de Jesus em Pedro eram tão fortes, e o tonto do Pedro achou o seguinte: eu vou ficar aqui quietinho e aqui eu não vou ser notado. A presença de um cristão jamais vai poder passar desapercebida. Por quê? Se eu sou sal e eu sou luz, eu vou ser notado. Amém? Você coloca um pouquinho de sal e já faz a diferença. É isso que eu digo, querido. Como é que um pouco de sal faz a diferença? E milhões de sal não faz a diferença. Tem algo de estranho, esse sal está ruim. Esse sal está ruim. E se o sal for insípido, não serve para nada. Não é ele que vai pisar na rua, ele vai ser pisado. É algo muito sério isso. É algo muito sério. É luz, não dá para esconder a luz. Você e eu somos a luz do mundo. Cuidado amanhã no teu trabalho, cuidado hoje na tua família, cuidado com o teu vizinho, cuidado com o que você faz. Como seguidor de Cristo, Ele te criou para que você seja uma vitrine abençoadora para o mundo. Amém? Em segundo lugar, como seguidor de Cristo, nós precisamos vencer o medo de nos expormos, porque às vezes você tem a oportunidade de falar de Jesus e você fica na tua ali quieto. Gente, aconteceu um negócio. Perguntem para o Samuel. Ele ficou, eu fiquei impressionado, do alto dos meus 59 anos, mas a cara dele foi melhor. A cara dele disse tudo. A gente ia descer em Bom Sucesso, andamos de trem. Ele andou de trem pela primeira vez, maravilhado com o comércio do trem. Queria comprar tudo, comprou bala fine, grande. Mas é só isso, vovô? Na minha escola custa X. Eu falei, aqui é o trem, velho. Mentos, que isso? 50 caixas por R$2, uma farra. Brownie, R$2. E a mochila veio cheia. Você sabe que eu e o Samuel temos uma firma, né? Sabia, Sônia? Não, da firma, vou contar para vocês. É um depósito de doce. Ele é meu sócio, eu sou sócio dele. O Vini era sócio também, mas o Vini foi embora. Então a gente vai fazendo aportes de capital ali e ele vai guardando o estoque. Então ele abre lá, tem paçoquita rodo, tem amendoim japonês, tem jujuba, e aí tinha agora as balas. E a gente ia descer em Bom Sucesso. Aí eu fingi que passou da estação. Aí e ele lendo, vovô, Bom Sucesso passou. Eu falei, e agora vamos para frente, vamos descer em São Cristóvão, vamos na Quinta da Boa Vista. E esse garoto está ficando parecido com o vô. E ele falou, vô, hoje é sexta, o que a gente vai fazer na quinta? Eu olhei para ele, falei, garoto, você está me tirando. Alugamos um quadriciclo para andar 40 minutos, irmãos, aquilo lá é legal sim, 10 minutos, você anda 10 minutos, depois você se cansa, principalmente se o teu neto não pedala, só finge que pedala. Então o garoto depois perguntou, e aí, o senhor gostou? Eu falei, os 10 primeiros minutos, depois a minha vontade foi devolver, mas já tinha pago mesmo, então eu falei, agora eu vou ficar andando até não poder mais. Quando eu fui devolver o quadriciclo, o garoto chamava Jean. Querido, eu olhei no olho do Jean. Deus colocou um amor tão grande no meu coração por ele. E eu pensei assim, eu estou aqui com meu neto, Senhor, eu estou passeando. E Deus falou, fala de mim para ele. Fala desse amor para ele. E
E queridos, eu comecei a falar e o Jean foi tomado por um sentimento. Ele começou a baixar a cabeça e falou: olha para mim, cara, eu estou falando contigo. E o Samuel assustado. E eu comecei a falar coisas que eu não sabia, que era o Espírito ministrando o meu coração, e que o Jean precisava ouvir naquele momento. E o Samuel cada vez mais: vovô, como é que você sabia disso? Eu falei: eu não sei. Mas Deus procura alguém que vença o medo de se expor, para ser boca para aquele que precisa. Para ser boca para aquele que precisa ser alcançado. Enquanto falavam que Pedro era seguidor de Jesus, o que ele dizia? Eu não sei do que vocês estão falando. Por quê? Porque Pedro tinha medo. Pedro tinha medo da sua vida. Aqui nós dizemos, né? Pedro negou a Jesus. Eu vou dizer para você, Pedro estava fugindo. Não é bem uma negação, ele estava fugindo. Ele fugia de um posicionamento, porque ele estava dominado justamente pelo medo. E sabe de uma coisa? A gente aprendeu que medo é sentimento, não é? Mas olha o que a Bíblia ensina, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor. Olha lá, espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Em primeiro lugar, todos estão observando você. Em segundo lugar, livre-se do espírito do medo. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar. Você vai abrir a tua boca e Ele vai te encher. Em terceiro lugar, querido, o mundo espiritual não tem lugar neutro. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é quente ou é frio. Porque se for morno, vai ser vomitado. Mateus 26:71. Saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus, o Nazareno. Olha o que Pedro fez. Pedro falou: vou fugir daqui, vou sair daqui, aqui eu já fui descoberto, eu vou para um outro lugar. Mas quando ele chega no outro, ele encontra o mesmo desafio. Se você quer seguir a Jesus, entenda uma coisa: na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê, você vai ser chamado para ser sal do mundo, para ser luz da terra, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder. Não é a questão do ambiente físico, é que a presença de Deus na tua vida, ela não pode passar desapercebida. Lá em Marcos capítulo 5, você lembra quando eu preguei sobre a manada de porcos? Qual foi a saudação do endemoniado quando Jesus chegou perto? Que queres comigo? Marcos 5, 6, 7, 8. Que queres comigo, Jesus? Não me atormentes. O demônio sabia, o mundo espiritual sabe o potencial que você tem. Somos nós que anulamos o Espírito Santo. O mundo espiritual sabe. Em quarto lugar, como seguidor de Jesus, seja ousado, revele com ousadia o teu relacionamento com Jesus. Pedro faz o contrário, ele nega de novo: eu não conheço esse homem. Já não era mais fuga, agora era justamente a negação. Ele dizia verbalmente: eu não o conheço. Sabe como é que a gente vai ter força para não fugir e não negar? Assumindo quem nós somos. A gente vive num mundo em que as pessoas fazem isso para tanta coisa, querido. As pessoas botam camisa de time e saem na rua. Aquelas caideiras. E aí se o time faz alguma coisa, aí é que se acha, né? Ô Zé, aquele Tolima lá, pô, foi o mesmo Tolima que desclassificou o Corinthians. É nada. Agora vai falar disso o resto da vida. Com certeza. Na despedida do Fred, acho que a melhor coisa que teve ontem foi o show.
Por isso que botou gente lá dentro. A cidade estava verde e grená. Meu Deus. As pessoas gostam de falar sobre isso. E política então? Eu não falo nada. Eu não falo nada, né? Mas tem gente que briga. Que a primeira postagem dele não é o bom dia da casa do pai. É o vídeo falando de A ou de B. Sabe como é que nós vamos mostrar ao mundo que nós somos seguidores de Jesus? Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Posicionamento. Seja ousado. Não tenha medo. Você fez a melhor opção. Em quinto lugar, como seguidor de Jesus, reconheça e apresente ao mundo as evidências de Jesus na tua vida. Aqui, Mateus 26, 73 é quando fala: o teu modo de falar te denuncia. Pedro não conseguia esconder a evidência. Era mais forte, querido, querida. E aqui tem um negócio que é importante, a ver com aquele mimetismo e com a camuflagem. A pessoa pode até dizer que tem e não tem, mas aquele que tem não consegue esconder. Você entende o que eu estou dizendo? A pessoa pode até dizer que é, mas não é. Ela pode até maquiar um relacionamento com Cristo, mas quem tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor não consegue esconder. Espiritualidade verdadeira é algo que não é de palavra, é algo que é manifesto, é algo que é percebido. Amém? Se baixasse uma lei amanhã dizendo assim: é crime adorar a Jesus Cristo, será que você ia preso? Ou você ia meter o louco, meter o migué, como o nosso carioquês fala, né? Será que eu ia ser considerado um criminoso? Vale a pena a gente ponderar sobre isso. Em sexto lugar, e já caminhando aqui, é o penúltimo, como seguidor de Jesus, fique atento aos sinais de Deus. As coisas acontecem na vida das pessoas, e Deus olha lá do céu e fala assim: eu bem que te avisei, eu bem que avisei. Ele olha e fala: mas eu bem que avisei. Mateus 26, 74. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar, a praguejar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. E o galo cantou. Por que é que aqui em Mateus escreve: o galo cantou? Porque Jesus já tinha antes cantado a pedra para Pedro. Antes que o galo cante, tu vai me negar, tu terás me negado 3 vezes. Deus já tinha dado o sinal, Deus já tinha dado a evidência. Ele sabia. Sempre vai ter um galo para cantar, querido. Sempre vai ter um sinal de Deus para se manifestar. Tem alguns estudiosos que falam que isso não era um galo de verdade, que era uma corneta. Querido, para mim não importa, não faz diferença. Podia ser a bandinha da Drogaria Pacheco. Vocês lembram da bandinha da Drogaria Pacheco? Ficava tocando na porta. Pô, eu ficava pensando, um dia eu vou ter arruma um negócio desse, bota lá na igreja. A bandinha toca, mas não tem unção, não adianta. Não importa, querido. Se é galo, se não é galo, se é trombeta. Jesus tinha dado sinal. O que as pessoas dizem a teu respeito no trabalho? O que a tua família pensa de você? Qual é a tua atitude no teu dia a dia?
com uma pessoa que presta um serviço para você? Será que eles sabem quem você é, ou você anda meio na do agente secreto? Sabe como é que é aquela do agente secreto? Você fica na tua, quando o outro se manifesta, você chama ele num canto: oh, você é crente? Eu também sou. Mas se ele não falasse nada, você não mostrava que você seguia a Cristo. E por fim, como seguidor de Jesus, a melhor coisa que pode existir é nós podermos aprender com os nossos erros, para buscarmos o modelo original. Olha como termina aqui a história do galo, da negação de Pedro. Você fala como ele. Mateus 26, 75. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vou fazer uma pergunta para você, que você tem obrigação de acertar, porque eu já falei sobre isso. Qual foi o grande sinal de arrependimento de Pedro? Qual foi o grande sinal de arrependimento de Pedro? Choro? Não. Foi que ele nunca mais negou a Jesus. Qual foi o grande sinal de arrependimento de Davi? Foi o choro depois do pecado com Batseba? Não. O grande sinal foi: nunca mais houve uma Batseba. E a gente olha aqui e vê, e saindo dali chorou amargamente. Queridos, estou cansado, estou careca de ver crente chorando, chorando, chorando e não muda. Estou cansado, careca de ver gente pondo camisa para dizer que Jesus é o Senhor, mas depois no dia seguinte continua tudo a mesma coisa. Eu sei que Pedro se arrependeu, por quê? Porque lá em João, no capítulo 21, tem ali 2 coisas. Eu já vou encerrar, vou falar isso aqui rapidinho. Lê depois João 21 para você. Jesus voltou, apareceu para eles. E lá em João 21, diz assim, que Pedro estava com os discípulos, e Jesus tinha mandado que eles fossem para Galileia. Estavam juntos Tomé, Simão, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 discípulos. E aí no verso 3, o que Simão fala? Vou pescar. Gente, durante anos eu li esse texto com a conexão da ordem, porque Jesus falou: vão para Galileia e me esperem lá. E eu li esse texto e eu falei assim: eu estou todo corrupiado, e não é o ar-condicionado não, mas entenda também que não é arrepio que resolve a vida, né? Se fosse assim, a gente ia só pregar lá em Teresópolis, que lá o frio arrepia de verdade. E aí Pedro fala: vou pescar. Durante anos eu falei assim: tadinho do Pedro, né? O velho pescador estava dentro dele mesmo, não aguentou. Eu assisti um filme, queridos, eu não lembro o nome do filme, mas depois eu vejo e falo para você. Se você quiser me pergunta, que é um filme muito legal. Fala de um centurião que assistiu à crucificação de Cristo. E esse centurião está vagando aqui na Galileia junto com Pedro, porque depois que ele viu a crucificação de Cristo, ele pirou, ficou maluco. E aí quando Pedro fala: vou pescar, Tomé diz para ele: mas ele mandou a gente ficar aqui. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Não tem problema, ele sempre vai nos encontrar. Não quer dizer que você vai sair para pecar, era para pescar. Ah, mas ele sempre vai me encontrar. Não era isso. E aí quando Jesus encontra com Pedro, se Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Qual é a terceira resposta de Pedro? Pedro diz assim: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu ia estar pescando aqui. Tu sabes que eu disse que tu eras o Cristo, Filho do Deus vivo.
mas eu te neguei. Tu sabe que eu falei que eu ia contigo até a morte, mas eu te neguei de novo. Mas uma coisa tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E foi esse mesmo Pedro que a tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Mas você não precisa ir atrás da tradição. É só ver lá em Atos 3. Falaram para ele assim: se você falar de Jesus, você vai em cana. Ele sai da delegacia, na esquina já juntou gente, e o delegado mandou perguntar: o que está acontecendo ali na esquina? É comício político? Não, é o tal do Pedro, está junto com João. Mas eu falei que ia aprender. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles são parecidos com Jesus, eles seguem a Jesus. Mas nós vamos prender, não tem problema. E aí vem Paulo e vai preso, e até na prisão, porque ele é parecido com Jesus, ainda que não tenha andado com ele, o testemunho dele é tão forte que o carcereiro se converte. O que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Só creia. Creia, creia, porque a fé vai te levar a ser cheio do Espírito. A fé vai te levar a ser um imitador de Cristo. Pedro se arrepende, e agora eu olho para Pedro e eu vejo: esse é um seguidor de Jesus. 3 coisas que eu quero falar da vida de Pedro, com ele verdadeiramente seguindo a Jesus. Onde ele punha a mão, prosperava. Gente, Pedro vai e prega ali no Pentecostes, 3.000 pessoas se batizaram. 3.000 pessoas se batizaram. Você já imaginou o que é isso, um batismo de 3.000 pessoas? Era um tal de mergulha na água, tira na água. É a maior sessão de hidroginástica da face da terra. Aquele que segue a Jesus tem a bênção da frutificação. Onde ele põe a mão vai dar certo. Aquele que segue a Jesus é cheio do Espírito. E se ele é cheio do Espírito, não tem lugar para o medo. Que sociedade que a gente vive? É problema disso, é problema daquilo, é problema daquilo outro, e toma remédio para isso, e toma remédio para aquilo. Querido, me perdoa, mas esse monte de doença psicossomática vem sobre a nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente vai dando espaço. Seja cheio do Espírito, faz uma experiência, se encha do Espírito. Não estou falando para você parar de tomar o remédio, não, mas começa a se encher do Espírito, e quando o pensamento ruim vier, rebata-o com a palavra. Se ocupe das coisas de Deus. Eu nunca vi Jesus ocioso. Ele ia para lá, ele ia para cá, ele comia, ele festejava, ele estava no casamento, mas onde ele estava, a glória de Deus se manifestava. Seja cheio do Espírito. E em quarto lugar, terceiro lugar, né? Tem vida frutífera, vida longa e próspera. Vida frutífera e próspera. É cheio do Espírito, por isso não tem espaço para mais nada. Quem segue Jesus de verdade tem uma vida de autoridade e ousadia. Eu vou ler esse último texto para você, Atos 4:13. Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram uma coisa: eles haviam estado com Jesus. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Ah, Senhor, meu Deus, eu só quero te seguir, Senhor. Eu só quero te seguir. Me dá esse privilégio. As pessoas olharem para mim e verem isso.
ele é falho, ele é pecador, ele é isso, é aquilo, mas uma coisa é inegável: ele anda com Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Semana passada, pastor Márcio ministrando aqui no culto da ceia, ele falou sobre Lucas 5, quando Jesus chama os discípulos e eles deixaram tudo. Deixaram tudo para quê? Para o seguir. Fica de pé aí no teu lugar, eu quero orar com você. Deixa tudo para trás, deixa as dores, as mágoas, os rancores. Querido, ao longo da minha vida, o diabo sempre tentou colocar pesos, fardos, conceitos para me impedir de seguir a Jesus, e todo dia eu preciso despejar isso fora, todo dia eu preciso me livrar, todo dia eu preciso largar as redes e os barcos, porque o que eu quero de verdade é seguir a Jesus. Se você quer seguir a Jesus, erga as tuas mãos agora e peça para Deus: Senhor, age na minha vida, faz o teu milagre e o teu sobrenatural, opera com o teu poder e a tua graça. Olha para o teu povo aqui nessa manhã, Senhor, olha para mim, olha para aqueles que nos assistem, opera de maneira tremenda, de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus, que seja o teu Espírito em nós, para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Aleluia.